ele traz como tema temas. E, às vezes, a maior dúvida do aluno é sobre o que escrever. Nós já estamos falando sobre custos, né, durante a nossa disciplina. Então, os assuntos que nós estamos trabalhando durante a disciplina, caso você tenha interesse, você já pode selecionar para construir o seu seminário. Então, por exemplo, o impacto dos custos para a empresa. Então, vocês podem falar sobre o impacto dos custos em uma empresa farmacêutica, em uma indústria têxtil, enfim, vocês podem direcionar isso em vários ramos. Então, vocês podem falar sobre o impacto de uma boa gestão dos custos para uma empresa tal, ou para as empresas de forma geral. Então, existem vários assuntos que nós podemos falar dentro disso, e é algo assim que eu gostaria que vocês pensassem sobre o que vocês querem falar, o que chama a atenção de vocês dentro desse tema, e pode ir conversando comigo. Professora, pensei em falar sobre isso, encaixa ou não encaixa no tema, e eu penso que esse é o processo mesmo de construção. Esse momento, o primeiro momento, é muito difícil pensar em um tema, mas a partir do momento que nós vamos estudando a disciplina, que vocês vão amadurecendo e olhando os cursos dentro da vivência de vocês, vocês conseguem encontrar alguma coisa. Eu sempre falo assim, tenta encontrar um assunto que ele seja fácil, né? Fácil para vocês, que seja simples e que não demande muito trabalho, até mesmo para a gente conseguir fazer isso. É uma pesquisa que não vai levar nem 6 meses, então nós precisamos fazer algo simples, né? Algo que seja fácil, um assunto que seja de fácil acesso, que seja fácil para fazer a parte prática também. Então, esse é o nosso tema. E a trilha de aprendizagem vai trazendo algumas informações para nós. Eu vou pegar aqui os principais pontos, porém eu peço a vocês que quando forem construir o seminário, olhem a trilha, leem ela com mais detalhes. Vamos começar então pela apresentação. Aqui na apresentação, nos dá essa informação, que o seminário ele é feito em 2 etapas. A primeira etapa é a construção do paper e a segunda etapa é o seminário, é a socialização do seminário. Como que nós vamos organizar esse seminário a priori? No semestre anteriores, eu pedia para vocês me enviar ali no WhatsApp o nome do grupo, enfim. Porém, as conversas vão se misturando e depois fica muito difícil para organizar certinho. Então, o que eu estou fazendo nesse semestre? Eu estou fazendo um questionário online pelo Forms, vou disponibilizar para vocês esse link e eu peço a vocês que preencham o nome do grupo de vocês, o integrante de cada grupo, e também qual dia seria melhor para vocês apresentarem. Tá ok? Então, nós vamos tentar se organizar dessa forma. Então, eu vou colocar ali uma pergunta, assinale o nome dos integrantes do grupo. Você vai assinalar. Depois, eu vou colocar outra pergunta. Assinale a opção que apresenta a melhor data para vocês apresentarem. E aí, vocês vão assinalar. Essa questão de data é apenas um levantamento, porque se muitas pessoas preferirem apenas o último dia do seminário, não vamos dar conta, então eu vou fazer uma redistribuição. É só mesmo para levantar uma preferência de vocês. Sempre tem um aluno, eu não posso tal dia porque eu trabalho, ou não posso tal dia porque eu vou cobrir alguém, né? Inclusive para dar mais flexibilidade para vocês. Então, essa é a questão da formação do grupo. Então, a parte escrita é feita em grupo e a socialização nós vamos fazer como semestre anterior. Para quem está chegando agora, como que funcionou? Bem, o grupo, né, ou a pessoa, se quiser fazer sozinho ou em dupla, vai vir aqui no dia marcado e vai socializar
né? E vai compartilhar, né, o que vocês aprenderam, né? Como vocês fizeram uma pesquisa. O objetivo da socialização é que vocês, de fato, socializem o que vocês aprenderam. Então, se vocês fizerem isso, já tem uma nota máxima ali da socialização. Sobre essa organização, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tamires, prof, antecipei esta matéria, como faço sobre o seminário? Qual matéria, Tamires? A de gestão de... Oi, tá me Oi, ouvindo? Boa noite. boa noite. Não, assim, ó, é que a socialização eu já fiz, tá? Eu tô no curso de administração e essa parte do paper eu já fiz. Nós estamos na segunda parte já. Aí, no caso, não tem necessidade de eu participar. Tá, você fala que fez em outra turma? Isso, exato, eu sou de outra turma. Eu só antecipei a matéria, a tua matéria, no caso, gestão de análise de custos. Isso, então não precisa, tá, Tamires? Se Tá você certo. está fazendo a socialização paper em outra turma, então não precisa fazer. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Aí, Tamires, terminando a explicação sobre o seminário, a socialização paper, aí eu vou começar a falar sobre a disciplina, né, de gestão. Então, fique à vontade, caso você queira ficar, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. A Ana. A Ana escreveu assim: para mim, não tem esse seminário no AVA. Como faço? Ana, você eliminou esse seminário? Enquanto a Ana vai digitando, gostaria de saber dos demais, se tem alguma dúvida em relação a isso. Não, Ana? Oi, alguém quer falar? Professora, o Rodrigo, eu peguei só o fim da explicação. Daí eu gostaria de ver se tu consegue me explanar o que vai ser esse trabalho. Claro, eu comecei agora, Rodrigo. Depois eu volto reforçando, tá bom? Para fazer um Tá, resumo, tá bom, tá bom? tá bom. Ana, você é dessa turma mesmo? Não, prof, eu não sou dessa turma. É que, como eu já fiz a gestão financeira e estou fazendo a administração agora, eu pulei algumas matérias, então ele automaticamente foi no meu AVA só essa matéria contigo, mas não aparece esse seminário. Qual que aparece? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Fabiola, chegou agora. Boa noite, Fabiola. Eu vou repetir sim, viu? Vou fazer um resumo. Fran tá tranquilo, já passou por 2 seminários. Que bacana. Alex, fiz o primeiro semestre e tranquei. Voltei agora. Seja bem-vindo, Alex. Fabiola, muito obrigada. Eu também queria uma breve explicação sobre o assunto desse seminário. Muito obrigada, imagina. Pessoal, eu estou começando agora a explicação, tá bom? Quem chegou por agora não perdeu quase nada, tá bom? Bem, enquanto a Ana vai vendo, tá, Ana, seminário, não consegui ler, seminário interdisciplinar a contabilidade nos negócios empresariais. Ana, então verifica se eu sou a tutora mesmo da sua turma, dessa disciplina, porque eu não tenho essa disciplina. Eu só dou esse seminário. Aí, caso eu não seja, a mesma imagem que você enviou, tem ali o WhatsApp, o grupo da turma, você consegue conversar com o seu próprio tutor e com a turma também. Jefferson, já tem o grupo formado do semestre anterior, pode ser usado, né? Pode sim, Jefferson. Se todos continuaram nessa turma, pode ser. Boa noite. Temos lista de presença? Não, Cláudia, não tem.
né? No caso das turmas flex, a presença não é obrigatória, né? Vocês podem assistir o vídeo depois, tá ok? Imagina, Ana. Bem, pessoal, então, retornando, revisando o que eu falei, prosseguindo, então, eu falei sobre aqueles assuntos iniciais. O paper, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a produção do paper, que eu vou conversar com vocês. E a segunda parte é a socialização. Então, eu vou enviar um formulário para vocês, para que vocês preencham, dizendo para mim quais são os integrantes desse grupo e qual é o dia que vocês vão preferir fazer a socialização. A socialização, como eu disse anteriormente, é um momento em que vocês vão vir aqui no nosso encontro e vai contar para os demais como foi a pesquisa, como vocês fizeram e o que vocês encontraram, tá bom? Então, essas foram as informações que eu tinha passado inicialmente. Bem, logo aqui no começo, na própria apresentação, vocês vão encontrar um arquivo chamado Modelo Paper Seminário. E é esse paper, é esse arquivo que vocês precisam baixar no computador de vocês para começar a produzir em cima. Eu vou baixar ele e vou anexar também para nós conversarmos sobre cada parte. Mas, pessoal, anotem isso. Na parte de apresentação, o primeiro arquivo que vocês encontrarem, chamado Modelo Paper Seminário, é o arquivo que vocês precisam baixar para conseguir construir o paper e para começar a construir o paper. Vou anexar para nós visualizarmos o que tem de novo, né? O que vocês já fizeram também. O seminário, todo semestre, ele vai acrescentar uma parte, então vai ficando um pouquinho mais completo cada vez mais. Vamos visualizar como ficou então esse semestre. Estou carregando, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Eu não estou conseguindo. Hoje eu entrei pelo computador porque o meu aplicativo ele não estava funcionando. Então tá um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Aqui, encontrei. Pessoal, por favor, confirmem para mim se o arquivo está aparecendo para vocês. Paper. Sim, prof. Ok. Sim. Ótimo. Pessoal, então, mostrei ali para vocês qual é o arquivo que vocês precisam baixar e escrever em cima. Eu estou toda hora repetindo isso porque é muito importante, porque às vezes na trilha de aprendizagem pode ter vários arquivos e às vezes o aluno não consegue entender qual é, mas é esse arquivo aqui. Bem, então, primeiramente, quando nós abrimos o arquivo, nós vamos nos deparar com o título. Então, aqui nesse quadrado, vocês precisam escrever qual é o título da sua pesquisa. E isso tem que estar de acordo com o tema do seminário. Então, se o tema do seminário é o impacto dos custos nas empresas, então aqui você vai colocar algo que tem a ver com isso. O impacto dos custos no momento da Covid em uma empresa X, né? O impacto dos custos
comparados a tal e tal empresa. Enfim, existem vários temas que a gente vai conseguindo conversar ao longo do tempo. Mas aqui vocês precisam encontrar e escrever o tema da sua pesquisa. Depois, vocês vão colocar o nome dos acadêmicos que estão no grupo de vocês. Então, vamos supor que a Paula vai fazer com a Fabíola e vai fazer com a Fran. O nome de vocês três precisam estar aqui e o nome completo para que eu possa identificar e depois também lançar as notas. Título é tranquilo, né? A introdução. A introdução é uma parte que os alunos que fizeram os outros seminários já sabem como é. Na introdução, o que está pedindo aqui é que vocês incluam apenas o objetivo geral da sua pesquisa. No seminário anterior, pediam para vocês contextualizar, conceituar o seu objeto de pesquisa, mas aqui nesse paper está pedindo apenas o objetivo geral da sua pesquisa. O objetivo é aquilo que você pretende com a sua pesquisa e não aquilo que os custos pode fazer com as empresas, né? Então, é aquilo que você quer com a sua pesquisa. Então, se com a sua pesquisa você quer conceituar, analisar, descrever, entender, né? Tudo começando sempre com o verbo. Se você quer fazer algo nesse sentido com a sua pesquisa, você precisa destacar assim, aqui. Então, professora, quero comparar o impacto dos custos na empresa X com a empresa Y durante a pandemia. Ok, você já encontrou o seu objetivo. Comparar. Professora, eu quero analisar a importância da gestão de custos para indústrias têxtil. Ok, analisar. Então, você já encontrou um objetivo. Então, quando você for fazer a sua introdução, você precisa se perguntar: o que eu quero com essa pesquisa? Aonde eu quero chegar? Então, se lá no meu resultado de discussões eu quero analisar algo, eu quero compreender algo, então é aqui, nesse momento, que você vai escrever o que você quer. Lembrando que o seu objetivo precisa mostrar uma parte prática. O que significa isso? Precisa mostrar uma realidade. Então, eu quero analisar os custos da empresa têxtil. Então, quando eu indico em uma empresa têxtil, eu já estou falando que eu vou mostrar uma realidade de uma empresa. E essa prática pressupõe que vocês vão fazer uma entrevista ou ainda aplicar um questionário ou algo assim. Mas vamos falar isso depois. Aqui na introdução, que vocês precisam guardar no coração de vocês, escrever no caderno, colocar a estrela, é que vocês precisam escrever a pretensão de pesquisa de vocês. O que vocês querem com essa pesquisa é apenas o objetivo geral. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica, para quem já vem de semestres anteriores, também já fez e já sabe como é. Tá, no semestre anterior, a fundamentação teórica estava pedindo apenas 5 parágrafos, no mínimo 5 parágrafos. Então, vocês tinham que escrever no mínimo 5 parágrafos. Nesse semestre, o que muda é que na fundamentação teórica está pedindo no mínimo, ok? No mínimo 10 parágrafos. Então, não pode ser 9, 8, tem que ser no mínimo 10 parágrafos. E durante esses parágrafos, vocês vão intercalando citação direta curta, com citação direta longa, citação indireta, enfim. Vocês precisam colocar, no mínimo, uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Uma dúvida que eu penso que talvez vocês tenham, professora, mas está pedindo 10 parágrafos, no mínimo 10 parágrafos.
mas com apenas 3 citações? Não. Quando a gente fala 10 parágrafos, isso significa que vocês podem repetir, né, uma ou outra citação ou várias citações. O que vocês não podem fazer é escrever 10 parágrafos só com uma citação indireta ou só com citações direta curta. Vocês precisam escrever 10 parágrafos que entre esses 10 parágrafos precisa conter pelo menos uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Tá, pessoal, algo que às vezes eu sinto assim muita dificuldade que os alunos entendam, né? Inclusive, sempre tem essa discussão. Todo parágrafo, ele precisa ser referenciado. Eu vou trabalhar com vocês, próximas aulas, como fazer a citação direta curta, como fazer a direta longa, indireta e as referências, para a gente lembrar mesmo como faz tudo isso. Mas todo parágrafo, ele tem que ser referenciado. Por quê? O paper, ele é uma pesquisa científica. Se ele é uma pesquisa científica, nós, enquanto acadêmicos, nós precisamos se embasar em autores que fizeram ciência, que pesquisaram, para a gente formular as nossas próprias pesquisas. Então, por isso, toda a fundamentação teórica precisa ter, todo parágrafo, toda citação precisa ter referências. Se nós falamos algo por nós mesmos, nesse tipo de trabalho, perde o caráter de cientificidade e passa a ser um artigo de opinião própria, né? O senso comum. E isso não é interessante para esse tipo de trabalho. Existem trabalhos que vai pedir para você fazer uma análise crítica, de opinião própria, então já é outro sentido. Para esse trabalho, todos os parágrafos precisam ser referenciados. E isso não é algo que a professora está criando, é algo que está aqui, né, no paper de vocês. Então tá, pessoal, fundamentação teórica, no mínimo 10 parágrafos, contendo pelo menos uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Não se assustem que nós vamos falar certinho como cada citação é formatada. Além disso, esse paper, o que ele traz de diferente é que ele está pedindo que as citações precisam ser retiradas de livros e de artigos científicos. Então, existem sites muito bons, né? Porém, nesse paper, né, no outro não tinha, mas nesse paper está pedindo que vocês tirem a citação de livros e artigos científicos. Nós temos o Google Livro, onde vocês conseguem encontrar algumas partes de livro. Nós temos o Google Acadêmico, onde vocês conseguem encontrar artigo científico. Temos a plataforma Cielo, temos a própria biblioteca online da Uniaselv, bancos de dissertações e teses de outras universidades. Então, tudo isso vocês podem utilizar na parte de fundamentação teórica. Além da quantidade de parágrafos, da citação e de onde tirar, o livro pede algo que já pediu para vocês também no outro seminário, é que seja incluído um gráfico, uma tabela ou ainda uma imagem. Eu penso que vocês não tiveram muita dificuldade com isso no semestre anterior. Então, aqui na fundamentação teórica, além desses parágrafos, vocês precisam incluir uma imagem. E essa imagem, ou ainda um gráfico, uma tabela, precisa fazer sentido no texto. Então eu estou falando de custo, vou apresentar uma tabela, né, um quadro, mostrando, né, a quantidade de custo, como cresceu, como diminuiu. Vou apresentar um gráfico mostrando isso, então precisa fazer sentido. Então, não é porque aqui na fundamentação teórica está pedindo para vocês colocar uma imagem que vocês vão pegar qualquer imagem. Então, professora, eu vou lá pegar uma imagem de uma moeda e colocar aqui. Não, ok.
Porém, essa imagem, esse gráfico, essa tabela precisa fazer sentido no seu texto, tá ok? Mínimo 10 parágrafos, uma citação direta curta, uma citação direta longa, uma citação indireta, incluir ou um gráfico, ou uma tabela, ou uma imagem. Existe também uma maneira de se formatar essa imagem que eu vou mostrar para vocês também. Lembrando, pessoal, que essa é a nossa primeira aula sobre seminário e nós vamos nos aprofundar depois. Bem, o que o livro traz, o que o paper ele traz de novo nesse semestre é a parte de metodologia. O que seria? Tá, pessoal, alguma dúvida até aqui? Introdução, fundamentação teórica? Não. Não, ok. Não. Ok. Só temos alunos bons aqui na turma. Bem, o Alex está perguntando se são todos da mesma cidade. Não, Alex, nós somos de cidades diferentes. Eu sou de Paranavaí, interior do Paraná. Nós temos alunos aqui do Sul, né? Temos alunos de Santa Catarina e de Rio Grande do Sul. De onde você é, Alex? Cidade, estado? A Jéssica respondeu, a Paula também. A Érica, prof, esse formulário tem que ser preenchido em breve? Bem, pessoal, não precisa ser preenchido em breve. Porém, o quanto antes vocês conseguirem formar grupos ou ainda dizer se vocês vão fazer sozinhos, melhor para que a gente possa se organizar. Seja bem-vindo, Alex. Vocês teriam um grupo de WhatsApp? Temos sim. Não estou com o WhatsApp anexado, mas lá no final da aula eu vou passar para vocês alguns dados da turma. Grupo do WhatsApp, link do YouTube. Tá, Raniele. Nessa parte da introdução, qual o número de linhas necessário, visto que será apenas o objetivo? Não tem, Raniele, não tem critério estabelecido, então, se você fizer em uma linha, ok, 2, 3 ou mais, ok também. O importante é você escrever o seu objetivo. Alex é de Panambi, é isso? Panambi, Rio Grande do Sul? Panambi, é assim que fala? Panambi. Panambi. Legal, seja bem-vindo. Bem, pessoal, se tiverem dúvidas, pode abrir o microfone, pode falar. Mas então, né, na introdução é onde você vai apresentar o que você vai falar, onde você quer chegar. Na fundamentação teórica é o momento que você vai buscar teorias, o que já foi escrito sobre o que você quer falar. Nesse momento, você vai fazer os autores conversarem entre si. Então, segundo a Fabíola, o custo significa isso, isso e isso. Né? Para a Paula, os custos têm o mesmo sentido, mas para a Francilene já não tem o mesmo sentido. Né? Para outro autor, o custo ele é importante por causa disso e disso. Para um outro autor, a gestão de custo, ela é feita dessa forma. Então, aqui nesse momento, a fundamentação teórica é o momento que vocês vão fazendo os autores conversarem sobre o assunto que você se propõe. Você vai buscar conhecimento que já foram escritos já ao longo do tempo. Tá, então a metodologia é uma parte diferente e que vocês não viram ainda nos semestres anteriores. Na parte de metodologia, é onde vocês vão mostrar qual foi o método que vocês utilizaram para fazer essa pesquisa, qual foi o meio, qual foi o caminho que vocês percorreram para fazer essa pesquisa. Se vocês lembrarem, lá no primeiro semestre, nós estudamos a disciplina de pesquisa, de metodologia científica, a maioria já estudou.
aqui nessa parte de metodologia é onde vocês vão trazer conhecimento daquela disciplina. Então, para construir essa pesquisa, vamos supor que eu busquei os autores, li livros e li artigos. Então, quando eu faço isso, eu faço o quê? Uma pesquisa bibliográfica. Li também leis. Então, estou fazendo uma pesquisa documental. Todos vocês vão obrigatoriamente fazer a pesquisa bibliográfica para fazer a fundamentação teórica. Então, de todos, eu preciso que coloquem aqui, né? Para construir essa pesquisa, realizou-se a pesquisa bibliográfica, que envolve a análise de livros, de artigos sobre o assunto, visando o aprofundamento teórico. Então, essa é a parte de pesquisa bibliográfica. Então, além da pesquisa bibliográfica, realizamos a pesquisa de campo por meio da aplicação de uma entrevista ou de um questionário composto por tantas perguntas, sendo tantas abertas, tantas fechadas. O meu público, a minha amostra de pesquisa foram gestores de custo daquela empresa. Marquei com ele um encontro que aconteceu na empresa. Esse encontro durou tanto tempo. Eu gravei o nosso encontro, eu transcrevi. Então, aqui vocês vão contar o que vocês fizeram, qual foi a metodologia que vocês fizeram. Vamos conversar também com maior profundidade sobre esse assunto, tá bom? Mas o que nós esperamos aqui? Que vocês tragam essas terminologias, né, que nós estudamos lá em metodologia científica, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, entrevista, questionário. Tem algumas pesquisas que eu acho que não vai ser o foco de vocês, que trabalham o grupo focal. O que seria o grupo focal? Reúne pessoas em um mesmo espaço, levantam um assunto e vê como esse assunto ele é trabalhado, ele é falado. Então, quero entender a opinião sobre a participação na política de minorias sociais. Então, eu vou ver como esse assunto ele vai aparecendo. Então, esse assunto, algumas pessoas defenderam, outras pessoas foram contra, e a gente vai levantando. Porém, eu penso que essa metodologia para o que nós pretendemos no momento, ela não vai ser utilizada. A maioria de vocês, todos vocês vão fazer pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, e o que vai variar mais é o questionário ou a entrevista. Então, tem pessoas que vão ainda fazer uma pesquisa de natureza qualitativa, que envolve análise, né, de opiniões, de sensações. Tem pessoas que vão fazer pesquisa quantitativa, que envolve análise de números. Então, vocês precisam resgatar essas terminologias que é estudada lá na pesquisa de metodologia científica. Dúvidas sobre essa parte? De metodologia? Podem perguntar. Esse é o momento mesmo de tirar todas as dúvidas. Tá, Raniele, na parte de citações, você citou que fale mais de uma vez a mesma citação, falar. Teria alguma ordem para colocar a citação ou não influencia? Assim, quando eu falo que pode usar mais de uma vez uma mesma citação, eu quero dizer o tipo dela, né? Então, pode utilizar mais de uma vez a citação indireta, ou pode usar mais de uma vez a citação direta longa, mas não o texto em si. Teria alguma ordem para colocar as citações ou não influencia? Não influencia, Raniele, não tem uma ordem, tá bom? Pode utilizar como vocês acharem melhor. É isso? Tudo ok por enquanto. Ótimo. Tá, pessoal, então vamos seguindo então. Mas com certeza, na hora de escrever, de construir, vai surgir dúvidas.
e aí vocês vão levantando aqui durante o nosso encontro. Resultados e discussões foi algo que vocês também já fizeram lá no paper passado, então quem já vem de outro semestre vai conseguir lembrar. O que nós precisamos apresentar na parte de resultados e discussões? Na parte de resultados e discussões, é o momento que nós vamos trazer, né, o que nós encontramos na prática, ou seja, trazer o que nós encontramos aplicando uma entrevista, um questionário e depois trazendo a teoria. Então, na prática eu encontrei isso e na teoria se fala sobre isso. Aqui você vai responder o seu objetivo. Então, se o meu objetivo é analisar o impacto dos custos na empresa tal, então aqui você vai responder. Então, por meio da aplicação da entrevista, eu percebi que os custos aconteceram dessa e dessa forma, e segundo a teoria, é assim mesmo que tem que acontecer, ou não é assim que deve acontecer. Então, aqui é esse momento que vocês vão fazer a ligação entre teoria e prática, tá ok? Ah, professora, parece que é uma parte muito complicada. É sim uma parte complicada. Porém, vocês conseguindo responder o objetivo de vocês, contando uma prática e trazendo uma teoria, já tá certo. Não precisa ser uma parte extremamente longa. O importante é atingir o objetivo. Além de fazer essa associação entre teoria e prática, vocês precisam construir mais 2 parágrafos falando qual é a importância da pesquisa de vocês. Ah, então a minha pesquisa, ela dá visibilidade para um assunto pouco explorado, né, no meio acadêmico, ainda em pesquisa científica. Então vocês precisam encontrar como a sua pesquisa ela pode contribuir. Dúvidas sobre resultados e discussões? Não. Bem, depois a parte de referências. Na parte de referências, é o momento que vocês vão detalhar os livros que vocês utilizaram, os artigos que vocês utilizaram. Também vamos nos aprofundar melhor sobre como fazer cada referência. Bem, pessoal, eu penso que o que tem de novo aqui é a parte de metodologia. Alguém tem alguma dúvida? Quer contribuir? Fabíola escreveu, quero ver na hora de fazer, sempre dá um nó na cabeça. Sim, e dá. E, pessoal, toda vez que eu falo de seminário, sempre tem alguns alunos que pensam em desistir, né? Que sempre falam, vou desistir, é muito difícil. E depois que passa e vê que não era tão difícil assim, de fato assusta, né? E é totalmente normal se sentir assim. Porém, é um processo e nós vamos sempre crescendo. Ó, eu mesmo sofri muito para fazer minha dissertação. Eu me senti, né, totalmente uma fraude, né, ali no mestrado. Agora, pessoal, foi muito difícil construir. Para de me morder. Desculpa. Eu peguei um cachorro novo e ele, bem novinho, ele tá mordendo tudo. Desculpa. Mas, assim, é um processo que a gente precisa passar, né? Então, quando vocês pensarem em desistir, pensem no objetivo de vocês. O que levaram a vocês a estar aqui, né? A procurarem um ensino superior. E eu estou aqui com vocês, não se sintam sozinhos. Sempre que precisarem, pode falar comigo, a gente vai conversando. E é um processo que eu estou construindo com vocês. Ok? Como calcular na Como calcular no HP12C
Qual dia da semana caiu dia 5/10/2016? Tamires, o seu microfone está aberto. Tá, obrigada. Imagina. A Jéssica escreveu assim: dá vontade de fugir, mas depois a gente percebe que não é tão difícil assim. A prática nos leva à perfeição. Jéssica, estrelinha, coração, aplausos para você. No meio da dissertação, eu pensei assim: nossa, eu não vou conseguir, porque também, né, tiveram algumas coisas pessoais, né, fui promovida no meu local de trabalho, comecei a organizar um casamento, né, mudei de casa, casa nova, reformei. Então, assim, a gente tem também a nossa vida fora, né, da academia, da faculdade, né, porém, é um processo, a gente sempre precisa ter em mente o nosso objetivo. E depois que passa, agora que está acabando o mestrado, eu já estou querendo fazer o doutorado, né? E algo que no meio do caminho eu falava sempre para o meu esposo: nossa, é loucura isso, não sirvo para isso, eu sou uma fraude humana. Quantas e quantas vezes eu chorava achando que eu não ia conseguir e desistir no meio do mestrado é uma situação muito complicada. Estou terminando, né? Vou defender e agora já que está acabando já dá vontade de fazer o doutorado. Mas é um processo, né? Eu fui estudante, eu sou estudante, eu sei como é. Também sou estudante de EAD, né? Faço especializações em EAD e eu sei exatamente como é esse sentimento, né? Mas pessoal, contem sempre comigo.